Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e aqui nós estudamos história, filosofia e espiritualidade. Hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante para todos nós, que é a vida do profeta Abraão. Este que trouxe, primeiramente, a noção do monoteísmo, a noção de que existe apenas um Deus, criador do universo infinito, e que todos nós estamos seguindo a sua vontade na medida em que compreendemos e observamos as suas leis. E o profeta Abraão vem neste momento, 5.000 anos antes da nossa era, trazer essa noção do monoteísmo. Vamos falar sobre a vida dele, refletir sobre outros tantas referências que também nos auxiliam a compreender quem somos, e aí caminhar também com o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que nos traz revelações de que os hebreus são capelinos, oriundos do sistema Capela, que vieram com mais outros 3 povos, auxiliar a nossa trajetória e resgatar dívidas do seu passado delituoso. Na medida em que caminhamos nesse vídeo, vamos também tocar nesses assuntos. Vai parecer às vezes que estamos fugindo do assunto, mas não é, porque falar do profeta Abraão é falar de nós mesmos, é falar das nossas decisões morais que vão trazer-nos felicidade ou angústia, tristeza. Na medida em que compreendemos as leis de Deus e podemos caminhar nelas com segurança, somos mais felizes e estamos cada vez mais próximos do nosso objetivo de perfeição, ainda que relativo, mas caminhando junto com Jesus, com as leis de Deus e sempre em harmonia com as forças da natureza. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço muito que esteja comigo e que Jesus nos ilumine, nos inspire a caminhar nesses assuntos para que todos juntos possamos crescer. Se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, deixa sempre o seu comentário para que eu possa crescer com você, porque longe de mim está conhecer toda a verdade. E também deixa seu like. Vamos então ao vídeo. Vamos então perceber a origem do povo hebreu, segundo Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. Segundo este livro, A Caminho da Luz, o sistema Capela está a 42 anos-luz da Terra, se viajarmos a 300.000 quilômetros por segundo. Essa é a distância da Terra em relação à Capela. Nesses orbes, existiam alguns que estavam fazendo a transição planetária de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, assim como nós estamos fazendo essa passagem. E neste momento, alguns espíritos que estavam no sistema Capela não poderiam continuar a sua trajetória porque a sua sintonia espiritual não se adequava ao novo momento de luz que aquele planeta atravessava. Então, percebamos que esses espíritos vieram reencarnar na Terra porque precisavam ainda atravessar o momento de expiação e provas, assim como nós estamos ainda atravessando, apesar de já estarmos na transição para o mundo regenerado. Então, esses espíritos de Capela foram degredados para a Terra. Então, vieram aqui ocupar um lugar na Terra com a missão de nos auxiliar na nossa trajetória, bem como também resgatar as suas faltas do passado. Os principais povos que vieram neste momento, neste período, quando a Terra iniciava o seu momento de expiação e provas, foram as 4 raças adâmicas. Por que nós chamamos de adâmicas? Porque com a Bíblia Sagrada existe ali um relato sobre Adão ter sido expulso do paraíso. Esta história de Adão e Eva é uma simbologia para representar o degredo daqueles povos que vieram para cá, como se eles tivessem sido expulsos de Capela e que representasse aqui então um momento de sofrimento e dor por não ter acompanhado e seguido as leis de Deus.
Você já sabe mais ou menos essa história. E aqui nós vamos apresentar essas 4 principais raças adâmicas que vieram neste período de transição para o mundo de expiação e provas. São eles os primeiros ali na imagem, representam os arianos, né? Os povos celtas, germânicos e outros tantos. O segundo, ali representado pelos indianos. Essa imagem é muito significativa, porque demonstra a crença que os indianos já tinham da reencarnação. Nós já falamos nele quando trabalhamos com a Índia milenária. Você pode ir lá também assistir esses vídeos. A terceira imagem na sequência são dos egípcios, muito conhecidos de todos nós, porque estudamos inclusive muitos egípcios na nossa infância. E o terceiro povo aqui representado são os hebreus, pastores, coletores, não é? São os hebreus que também plantam, formam tribos pequenas, onde existe o patriarca, onde existe toda uma tradição que vai nortear a caminhada do Ocidente, principalmente a caminhada religiosa, que nós consideramos os hebreus e os patriarcas pais da tradição judaico-cristã, do judaísmo e do cristianismo. E também dos muçulmanos, do islamismo, como eu falei em outros vídeos, no vídeo anterior que eu falei sobre a escada de Jacó e também quando eu falei sobre a trajetória de Maomé. Todos esses vídeos estão aí para você observar. Então, em 2018 a.C., aproximadamente, nasceu Abraão, que é um dos iniciados no monoteísmo judaico-cristão, como eu falei para vocês anteriormente. No livro A Caminho da Luz, na página 59, nós vamos ver uma observação importante que Emmanuel faz sobre esta revelação. Vamos ver então. Aspas para Emmanuel. Na parte que fala de judaísmo e cristianismo, ele relata aqui essa trajetória. Aspas, estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento, onde inicia aqui a trajetória do Antigo Testamento com Abraão, é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Então, a seu tempo, o povo israelita, entendam israelita a partir de Jacó, porque é Jacó que recebe o nome de Israel e que vai dar origem às 12 tribos de Israel, que depois, posteriormente, a tribo de Judá vai ser proeminente. Israel é que vai dar ao povo hebreu o nome de israelitas. Mas nesse momento, quando o patriarca Abraão está vivendo, nós vamos chamá-los de hebreus. Continuando, então, Emmanuel. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade como referência às interpretações, não lhe foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Então, é muito amplo e profundo o conhecimento do judaísmo e o conhecimento dessa trajetória dos hebreus, das suas profecias, das suas revelações. E ainda hoje as pessoas estudam com muita dificuldade. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Então, fala aqui Emmanuel que nós ainda, na atualidade, ainda não deciframos totalmente o que foi trazido pelos hebreus a seu tempo. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos trabalhar esses termos com certezas absolutas, já que ainda não conseguimos decifrar totalmente. Nenhum de nós, nenhum daqueles que estudam profundamente isso, pode se dizer como sábios entendedores dessa tamanha profundidade. Então, tenhamos sempre a nossa humildade em penetrar nesses saberes, compreendendo que muito temos ainda que aprender com eles.
Vamos então lembrar o que diz o livro Gênesis 12, de 1 a 3, que fala da promessa que Abraão recebeu de Deus, porque Abraão falava com o anjo do Senhor. Vejam qual foi a promessa que o anjo do Senhor prometeu a Abraão. Solicitou a Abraão: vá à sua terra, do seu povo e da casa de seu pai para a terra que lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e a quem te amaldiçoar, amaldiçoarei, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Então aqui já determina uma missão que ele vai dar para Abraão, uma missão de levar o conhecimento a todos os povos da terra, como mostrar, como apontar essa direção de que a tradição judaico-cristã que vem aqui através de Abraão e o monoteísmo vai dar sustentação a vários povos, aos povos do planeta inteiro, mostrando que a revelação hebraica do monoteísmo faz parte do manancial das leis de Deus e que agora Abraão é um dos seus missionários, um daqueles que vem cumprir essa missão de guardar as leis de Deus e de levar aos povos do futuro da sua descendência. A história de Abraão é belíssima, intensa, vasta, mas nós podemos apenas trazer aqui alguns recortes importantes para que a gente possa compreender mais e melhor a sua missão espiritual. Abraão foi casado com Sarai, esta bela mulher que está aqui representada poeticamente como Sarai. Sarai era uma mulher muito bonita, era uma mulher que não podia dar filhos a Abraão. Então, juntos, eles passaram muitos anos da sua vida tentando ter filhos. E como nós sabemos, ter filhos para o homem hebreu é muito importante por causa da questão da descendência. Todo homem hebreu teria que ter a sua descendência para continuar a sua missão no mundo. Também para ele, como o líder da tribo, ter na sua descendência um outro líder que pudesse continuar a sua obra. Então, ele casado com Sarai. Porém, Sarai, muito bonita, quando estavam a caminho da terra de Canaã, quando já tinham passado por Canaã e observado que Canaã estava ocupada, continuaram a sua trajetória até o Egito. Quando chegou no Egito, Sarai, muito bonita, conquistou os olhares do faraó e foi aprisionada no castelo. Porém, ao entrar no castelo, Sarai disse que era irmã de Abraão. Quando ela disse que era irmã de Abraão, adentrou o castelo como esposa do rei, do faraó, e deixou lá fora Abraão, que teve merecimento para trazer suas ovelhas a beber água no Nilo. Ele teve acesso às terras do Egito, ele teve acesso às riquezas do Egito. Mas Sarai ficou dentro do palácio, muito perturbada por ter que adentrar o quarto, a alcova do faraó. Então, Sarai terminou por ficar muito deprimida e aconteceu que o faraó e todo o reino do Egito começou a sofrer de uma espécie de praga, uma espécie de doença, e que foi encaminhado para que Abraão falasse com o faraó. Quando Abraão confessou ao faraó de que ele era esposo e não irmão de Sarai, o faraó mandou Sarai sair do palácio, sair do Egito e levar com ela todos os seus pertences, inclusive a sua escrava egípcia, Agar, que saiu com ela também neste mesmo período.
Agar era egípcia, dedicada aos cuidados de Sarai dentro do palácio, mas o faraó obrigou Agar a seguir com os hebreus na sua trajetória. Então Sarai levou a sua escrava com ela. Após algum tempo, Abraão e Sarai já casados, já tentando ter filhos e não conseguia, já idoso, e também Sarai já idosa, o Senhor chamou Abraão e, conduzindo-o para fora da tenda, orientou: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu: assim será a sua posteridade, ou seja, assim será a sua descendência, mostrando para Abraão que o número de seguidores, de descendentes de Abraão, seria o número das estrelas. Vejam só, se por acaso Abraão, naquele momento, pôde compreender aquilo que Deus falava aos seus ouvidos, ao seu coração. É claro que ele não compreendeu, ao que ele responde: Senhor, eu não tenho nem mesmo um filho, nem mesmo uma descendência. Como poderei ter na minha posteridade o número de estrelas do céu? E ficou a meditar sobre essa questão. Como eu poderei ter uma descendência tão grande como aquela que Deus me recomendou? Cresce então o desejo de Abraão e de Sarai de terem aquele filho tão desejado. Porém, Sarai, já sabendo que não seria capaz de dar um filho a Abraão, porque já estava idosa e já tinha tentado muitas e muitas vezes, oferece a sua escrava Agar para que pudesse auxiliar Abraão, se deitando com ele, a fim de gerar um filho de sua descendência. Foi aí que nasceu Ismael, que nós sabemos que vai liderar o monoteísmo do lado do Oriente. Quando falamos em Maomé, citamos que o povo que mora ali na região da Arábia Saudita, naquela região onde Maomé iniciou a sua obra de monoteísmo, eram ismaelitas, descendentes de Agar. Depois de um tempo, Sarai é visitada por alguns anjos que chegam para ela e dizem que ela vai gerar um filho, mas ela é muito idosa, já tem mais de 80 anos. Quando ela recebe essa notícia que vai gerar um filho, o anjo olha para ela e ela dá uma risada. E o anjo fala assim: você vai gerar um filho para a descendência de Abraão e ele vai se chamar Isaque, que quer dizer risada. Foi aí que Sarai deu à luz ao pequeno Isaque, que vai iniciar o monoteísmo para todo o Ocidente. Vale a pena lembrar que quando o anjo do Senhor visitou Sarai e trouxe a notícia de que ela ia ser mãe de Isaque, mudou o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão. A gente pronuncia sempre Abraão, mas não lembra desse detalhe, que eu vou ler para vocês um trecho muito interessante deste livro aqui, ó, As Profecias de Nostradamus, que eu já apresentei para vocês em outro vídeo. Porém, aqui neste livro tem um trecho sobre a trajetória do povo hebreu. E aí nós vamos ver aqui um relato muito interessante sobre essa mudança do nome de Sara e de Abraão. Aqui tem um trecho que é a breve história dos judeus, como a reconhecer também este livro que os hebreus são a matriz das religiões do mundo inteiro. E ele coloca aqui, ó, uma parte muito interessante na página 213. E o anjo do Senhor falou para ambos, aspas, e não se chamará o teu nome Abrão, mas Abraão, porque te pus por pai da multidão de nações, e de ti sairão reis. E a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai,
mas Sara, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Rei dos povos sairão dela. Como Sara era velha, pensou que não poderia ter um filho, e por isso riu-se. O filho Isaque, que significa riso. Maravilhoso, né? Nesse livro também traz trechos importantíssimos para a nossa compreensão, não só do nosso mundo atual, como também das profecias do fim do mundo, do Apocalipse, que nós vamos fazer um vídeo posteriormente. Vejam vocês como o plano de Deus é belíssimo e como a Bíblia tem simbologias profundas, que de tempos em tempos se repetem, mostrando para nós uma simbologia que aponta para os nossos deveres com as leis de Deus. Em determinado momento, quando Isaac já era rapazinho, quase um adolescente, Deus volta a falar com Abraão e faz uma solicitação muito dura para aquele pai amoroso que amava seu filho Isaac. Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho único, Isaac, a que amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. No Gênesis 22. Imagine que Deus pediu a Abraão para sacrificar seu filho Isaac, seu filho querido Isaac, como a provar a sua fé, como se estivesse provando se ele realmente ama mais a Deus do que ao seu filho Isaac. E para que essa provação mostre se realmente Abraão é digno da tarefa do monoteísmo, que vai mostrar ao homem que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Abraão, muito triste, sofrido, se prepara para levar seu filho Isaque no local onde Deus recomendou. E quando Abraão já estava com seu filho amarrado no altar, preparando-se para sacrificá-lo, eis que Deus fala: pare, Abraão. Veja aquele pequeno cordeiro ao lado daquele espinheiro e coloque no lugar de Isaque para que eu receba como uma oferenda. Lembrando assim, o filho de Abraão, colocando ali um cordeiro para que o cordeiro sacrificado possa tirar os pecados de Abraão e da sua tribo. Vejam que simbologia profunda. Vejam aqui como um cordeiro aparece num espinheiro e que este espinho vai se repetir outras vezes. No momento em que Moisés encontra uma sarça ardente, eis ali um espinheiro. E no momento em que Jesus coloca-lhe em sua cabeça uma coroa de espinhos, eis ali o espinheiro do holocausto para Deus, aquele que deve tirar os pecados do mundo. Como Jesus posteriormente vai ser reconhecido, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Porque no momento em que Jesus foi ao holocausto, Deus deu à humanidade o seu filho. Veja que ele não recebeu Isaque, filho de Abraão, mas posteriormente ele vai entregar para o mundo a vida do seu próprio filho Jesus. Belíssima essa observação, mostrando para todos nós de que as leis imutáveis são perfeitas e que existe um plano maior que nos mostra que nós estamos sempre a caminho da luz e que Deus vê, observa tudo o que nós fazemos aqui. E Emmanuel vem nos dizer no seu livro A Caminho da Luz, já na página 60. O mundo todo agradece aos hebreus. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O Deus dos hebreus era um Deus sem rosto, um Deus invisível. Assim como nós compreendemos hoje
no Espiritismo, o Deus imaterial, perfeito, imutável, que está sempre conosco, que está sempre presente, onipresente, onipotente. Nada nem ninguém é mais forte e superior ao nosso Deus, Criador de todo o universo infinito. Vamos aqui agradecer a Deus essa bênção de estarmos aqui vivos juntos e também aos hebreus, nossos queridos irmãos, que nos deixaram essas claridades. Eu vou ficando aqui com essas reflexões maravilhosas. Espero que nós todos possamos refletir na nossa vida, na nossa caminhada, como é bom saber que estamos sempre sendo acompanhados por Deus. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e comenta. Gratidão a todos que ficaram comigo aqui até agora. Um grande abraço.